Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast da WePlan, WePlancast. Eu sou Johnny Benetti, produtor e também host desse episódio. A minha missão aqui então é trazer uma visão de consumidor, traduzir alguns termos do inglês, alguns termos técnicos e também trazer provocações aí para a conversa, para que o conteúdo fique mais interessante de ouvir. Quem está aqui comigo para gravar então hoje é o Diego. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Diego, líder de projetos aqui da WePlan. E quem está aqui com a gente também é o Ismael, o vendedor destaque da loja, mas que, antes disso, já participou de todas as etapas e todos os caminhos da indústria. E veio de chão de fábrica. Veio do chão de fábrica. Quando você olha para um móvel, Ismael, você já imagina a máquina que fez ele, qual é a tecnologia, qual é a bitola da fresa, enfim. Isso é verdade. Ele já chega com as mãos assim, ó. Tipo assim, nossa, no meu tempo não existia essa máquina. É isso. Quanto tempo, Ismael? Só pra galera saber quanto tempo faz que você saiu do chão de fábrica e não faz virou muito, destaque na verdade. menos. Eu iniciei em 2000, eu tinha 15 anos, então fazem mais ou menos uns 10 anos que eu tô no comercial, Mas já dá pra ficar defasado. Já. Não, essa indústria evolui bastante, né? Evolui muito. Então se apresenta aí, como é que tá, Ismael? Como é que você tá? Então, eu sou Ismael, head de vendas da WePlan. Então, como o Johnny já apresentou aí previamente, saí lá da marcenaria, lá do chão de fábrica, lixando móveis, aprendendo lá na prática como é que funciona o maquinário. Passei dentro de fábrica mesmo, de grande porte, como operador de máquina. Fui para o escritório da fábrica, então atendendo lojistas de móveis planejados. Então eu consegui, de fato, passar por todas as etapas mesmo. E aí, 2013 em diante, eu fui para o comercial mesmo, diretamente, vendas. Já passei para o setor até de montagem. Então, foi uma baita escola, mas me especializei, de fato, na consultoria de venda de móveis planejados, e é o que a gente domina, anos fazendo isso. Tivemos muitos resultados positivos, muitas vendas concluídas, vendas que a gente perdeu e aprendeu com o erro. E é isso aí, Johnny. Respirando pó de MDF. Toda vez que a gente vê um material, que nem o Diego falou, já sai apalpando, achando como é que fizeram aquele encaixe. Meu Deus, como é que fazem essa fresa? Porque como é que encaixaram desse jeito? E na época era tão difícil. E evoluiu demais, evolui todos os dias. Você esqueceu de mencionar um setor que tu trabalhou, que foi pintura. Pintura de casa? Ou? Câmara de pintura, você sim, foi auxiliar de pintura. Olha só, sabe por que eu falei isso? Só pra galera entender. Uma vez o Ismael trouxe pra mim um pedacinho de uma coisa muito esquisita que ele disse pra mim. Até hoje guardado. Adivinha o que é isso? Que ele sabia que eu também sou interessado, fuçador e tal. Geek. E eu tentei adivinhar e tal, o que era dele. Ele falou, você não vai acreditar. Isso aqui é anos de acúmulo de tinta, como se fosse... A história inteira de uma indústria, A história inteira de uma indústria resumida a quantos centímetros cúbicos? Deve ter uns 5 centímetros a peça. Eu tenho até hoje guardado. É um quadradinho, galera, só pra vocês imaginarem. Imaginem os veios da madeira, tipo, quando você corta uma tora de madeira, você vê os veios e quantos anos tem a árvore. Lembra? Um anel, 2 anel, 3 anel. É mais ou menos isso que o Ismael me mostrou. São as camadas e camadas de tintas acumuladas numa câmara de pintura, que significam anos de história de uma indústria. E isso é legal porque o Johnny fez lembrar aí. Agora começou a chorar. Porque eu achei interessante, porque a gente teve que desmontar a cabine de pintura. E aí quando eu arranquei aquelas... eram como se fosse montanhas assim de pintura de anos e anos. Uma estalactite. Por aí, exatamente. Isso. E aí quando eu peguei aquilo, eu tinha acesso às máquinas e fora do horário eu lixei essa peça, porque ela transformou num feia. souvenir. Isso, e aí transformei ela numa pecinha quadradinha, bonitinha, mas mostrava exatamente a história dos móveis, né? Que começou lá, por exemplo, na pintura de mogno, os cerejeira. Verniz. Daí foi pro branco, daí começou as cores. Você tem que fazer um amuleto disso, colocar no pescoço ou trazer aqui pro episódio. Tem ainda? Eu tenho. Então faz o seguinte, tira uma foto que o Johnny vai colocar aqui. Vamos colocar nas redes sociais. Vamos colocar aí pro pessoal entender o que é. Mas contava a história aí da
a evolução do consumo de móveis planejados, então isso é total história. Maravilha, galera. Então, assim, eu vou trazer uma curiosidade aqui. Vocês sabiam que esse pode ser o primeiro e último episódio de quem está nos ouvindo agora? Porque alguém pode se conectar com a gente, ouvir esse episódio, assistir esse episódio e nunca mais ouvir nenhum outro. Então a gente vai aproveitar para pedir sempre, toda vez, para nos seguir nas redes sociais, deixar o comentário no YouTube, deixar um joinha lá, porque agora o YouTube não conta mais os negativos, né? Então tá tudo certo, só nós positivo. só vamos ver os positivos. Deixa um comentário se isso te ajudou, se está te ajudando no trabalho e se você tem algo para contribuir, fazer aí uma inteligência coletiva em torno do tema. Beleza, galera? Então, para você que está nos ouvindo, temos o canal no YouTube, vai lá e deixa o comentário. Qual é o tema de hoje, então, para quem está nos ouvindo, o que vai levar para casa de conhecimento aí de A gente aprendizado? vai falar hoje sobre profissionais que são apaixonados pelo render, pela imagem, pela luz perfeita. Se não é perfeição, não apresento. E será que um bom render ganha projeto, ganha venda? Essa é a questão, assim, a gente quer entrar um pouco mais nessa questão do que realmente é definidor, do que vale a pena você depositar a tua energia, teu tempo. Eu era esse cara, eu nunca projetei, obviamente, mas eu manjo de 3D. E daí eu modelava no 3D e em F9 eu renderizava. Mudava uma linha, renderizava. Então, assim, o sonho de todo modelador 3D no passado era ter um modelador com render em tempo real na viewport, ali uma coisa meio que mista, ou seja, você modelando já no real final. Então a gente tem essa ânsia de ver como é que vai ficar com materiais e com luz então explica pra galera por que isso não necessariamente é a parte mais importante. Esse episódio de hoje é um complemento aí do episódio anterior. Para quem está escutando esse primeiro, indico a voltar. Vai lá e ouve o episódio anterior. Que com certeza vai ser um complemento, mas principalmente a questão do que realmente importa ali, né? Principalmente se tratando em render que consome tempo, que consome a máquina rodando inútil ali só para renderizar a imagem. Eu sei que existe essa importância, mas qual etapa de fato que é aquela que você vai entregar a joia para o cliente, aquela fotografia? Qual que é a etapa que você realmente faz isso? Será que é na primeira etapa? Será que é Vamos fazer uma analogia etapa? com o móvel, Ismael. Eu acho que isso vai ser bem legal. Eu tava tendo dificuldade para explicar o porquê que o render vem por último. Mas o móvel, você faz o acabamento ou a pintura só quando ele tá pronto. É a última etapa. Antes disso, Acabamento final. se você fizer antes e depois tiver fazer um ajuste no móvel, o que acontece? Então a melhor analogia é isso. Então mais ou menos pra gente situar o pessoal de que vem lá no fim quando a engenharia está resolvida, digamos assim. Principalmente a utilização de materiais. A gente vai entrar a fundo aqui mais nisso, que é a noção de fato do compromisso que é montar um projeto 3D, de utilizar materiais que existem principalmente, que existem no mercado, que são acessíveis e que estão aí que caibam no bolso do cliente, que é mais um ponto importante. Nosso objetivo hoje é desmistificar, porque tem muitos profissionais, designers ali que, cara, são extremamente apegados ao seu render. Eles perdem horas, dias, semanas montando uma modelagem perfeita que muitas vezes na cabeça do cliente não vai fazer muita diferença. Às vezes ele te compara o teu projeto perfeito, lindo, com um marceneiro que fez o desenho na mão e nem montou um projeto. Então, é sim importante, não vamos diminuir isso, porque uma apresentação, como a gente também falou no episódio anterior, ela é muito importante ser uma apresentação organizada, profissional, mas não fique perdendo tempo com isso, não fique perdendo horas, semanas do teu trabalho em cima de uma imagem, sendo que muitas vezes esse render não vai ser o final, vai ter alterações aí no meio do caminho e você tem que focar na produtividade. Principalmente primeira apresentação. A primeira apresentação, eu sugiro assim não fazer o melhor render, porque ou tu tem um briefing assim extremamente assertivo, que tu
tenha certeza que não vai errar em nenhuma etapa, em nenhuma textura. Mesmo assim, o profissional, né, o cliente confia em você. Tem empresas, escritórios, por exemplo, de arquitetura, que fazem render com especialistas, então tem um custo com isso também, né? Você paga para alguém renderizar toda a modelagem que tu fez, toda a textura que tu aplicou. Então, é um problema que, por exemplo, a gente fala, detalhes fazem a diferença. Eu concordo que fazem a diferença os detalhes, mas às vezes o detalhe do parafuso lá aplicado na chapa ou num metal, o cliente vai passar batido, ele não vai olhar, mas tu vai olhar e vai ficar orgulhoso daquele parafuso tá lá aparecendo, modeladinho, bonito com 3D. Né? Sabe umas situações que eu já presenciei algumas vezes, acompanhando os arquitetos, os designers que fazem parte da WePlan. Eu já vi algumas vezes o pessoal trabalhando, montando projeto, renderizando, aí aquele render, sei lá, entre modelagem e tudo, passou ali um dia em cima trabalhando aquela imagem. Depois de renderizada a apresentação, tá pronta, ele olha para aquela, vamos dizer que tinha uma mesa no projeto, e a folha, em vez de estar encostada na mesa, ela tava assim, ó, voando. A 2 centímetros da mesa. Objetos voando. Aí ele não tinha percebido aquilo antes e falou assim, não acredito, eu vou ter que refazer tudo. Aí eu chegava e falava assim, calma, o teu cliente nem vai perceber que essa folha tá voando, cara. É só você que é especialista e profissional que percebeu esse detalhe. Diego, tu levantou uma bola agora que eu lembro de um projeto que a gente apresentou uma imagem que seria assim, olha só que qualidade que tem essa imagem. Isso é Promob. O Promob evoluiu por um profissional que gosta de render, mas que não usa Promob. Já tem um preconceito ali. E aí ele falou, mas eu já achei defeitos aqui. Deu zoom e tava o vaso levantado da mesinha do lateral, assim. Eu falei, poxa vida, né? Vamos olhar para É bom lembrar que não é do render que vai para a fábrica. Não é o projeto de render que é implantado na fábrica. O que é implantado na fábrica é o projeto técnico e a engenharia que sai do Promob. A fábrica não quer nem saber. Então, o render necessariamente não precisa estar perfeito. Correto? Perfeito. O pós, o detalhamento, toda a questão da compatibilização de projeto. Eu puxei o assunto ali, agora acho que a gente pode ir mais a fundo. Materiais que você tem dentro do escritório, amostras principalmente. Vai ter amostras de vários fornecedores, vamos levar para um lado de escritório de arquitetura ou de design, que tem lá, sei lá, tons de madeira natural, porcelanatos, e você não se atualiza. Primeiro que eu acho já um pouco desnecessário ter muita coisa física, porque isso muda muito, né? Você pega, por exemplo, fornecedor de chapa, de MDF, tem muita coisa e isso muda com frequência. Saber se aquilo existe ainda no mercado, saber se aquilo é aplicável naquele formato. Às vezes tu coloca uma coisa no projeto e é impossível encontrar ela, ou é impossível encontrar fornecedor local para aquilo, ou custa muito caro. Custa muito caro. Hoje nós temos a grande vantagem de trabalhar com o Promob, que ele já tem essa conexão direta com a indústria. Então, se existe uma chapa lá dentro do software, é porque ela existe e ela vai ser produzida. Agora, o profissional ali, o arquiteto, que trabalha no seu escritório, usando SketchUp, enfim, outras ferramentas, ele trabalha, como o Ismael falou, com os catálogos, só que às vezes aquele catálogo está guardado no escritório lá 3 anos, 4 anos. E aí ele vai lá e define uma cor com o cliente. Aí a hora de orçar aquele material nem existe. Então, vamos imaginar o cenário. Definiu todo um projeto com o cliente, definiu horas de trabalho, renderizou tudo aquilo, foi apresentar, o cliente aprovou a ideia. Vai lá pro mercado. Pois é, mas essa chapa nem tem. Vai ter que substituir. Ou você pega, por exemplo, tudo tem que entender o preliminar. A WePlan, que tem 4 fornecedores de indústria, você tem essa possibilidade, tudo vai estar lá no briefing, tu vai ter entender as necessidades do cliente para tu poder direcionar a coisa certa. Quando você pensa já com o cliente, ele já tem, por exemplo, os fornecedores que ele quer para a obra dele ou para o projeto que ele vai executar ali de interiores.
não custa entrar em contato com esses profissionais, com essas empresas, com essas organizações. Consultar. E entender qual que é a linha, dar uma passadinha na loja, entende antes, porque o cliente já disse, quero fechar com essa loja, eu quero fechar com essa marcenaria, ou quero executar com fábrica tal lá da WePlan. Entender qual que é o mix de cores, porque a gente nunca está atualizado, tá? Nunca está atualizado de tudo. A gente tem uma ideia, e muitos profissionais utilizam aquele catálogo lá do fornecedor master, que é Guararapes, Arauco, Bernec, colocam uma lâmina aleatória e depois isso vira uma loucura para executar, é muito mais caro para executar na indústria, porque entra com uma peça especial, tem acréscimo a mais, porque a fábrica compra lotes de outras cores e daquela vai comprar 3, 4 chapas. Então tudo isso envolve custo, tempo de produção e também a questão de assertividade no projeto. Não que a gente está bloqueando criação. Tem muitas opções para criar. É só uma questão mesmo de estudo. Eu acho que o pensamento que a gente quer trazer aqui pro nosso ouvinte aí, chegar às suas próprias conclusões é o seguinte: não se martirize tanto pelo seu projeto, pelo seu render. É só uma etapa de todo o processo. Existem N coisas que você tem que se preocupar. O teu cliente vai dar muito mais valor pela tua agilidade, tá? Muito mais valor para isso. A tua prestatividade, a sua competência, com certeza vai ser muito mais relevante do que aquele render perfeito. A consultividade em resolver problemas. Isso. Em resolver, ele tem ideias e você tem conhecimento e você vai ajudar a resolver um problema, ou para uma coisa que ele estava criando um problemão na cabeça, você traz uma solução simples, que é a inteligência de projeto. Então isso vem antes. Eu costumo fazer uma associação entre engenharia e arquitetura, do tipo, se não estiver bem feito na engenharia, de nada adianta ter uma boa arquitetura em cima de uma base mal feita da engenharia. Ou vamos dizer assim, como você vai pintar uma casa que não tem boas fundações? Vai rachar e não vai adiantar nada ter pintura? Ou você pensou esteticamente num balanço. É muito famoso na arquitetura você fazer um cômodo em balanço, assim, um quarto, né, quase que desafiando a lei da física. Existe como fazer. É muito mais caro você estruturar, fazer todas as armações para isso. Recentemente eu vi um projeto inteiro desabando de uma cobertura em balanço. Então, tem que sempre estar alinhado, né, com os dois. Se dá para executar, quanto custa, né? E não se apegar de fato na ideia do conceito daquilo. Isso que você falou sobre trabalhar dentro dos trilhos do Promob, digamos assim, vai te levar a caminhos mais certos. Sim, com certeza. Há menos problemas, mais assertivos, material que tem na fábrica, que tem estoque, que pode ser implantado, que não vai dar problema para procurar. Então esse é um caminho menos dolorido, digamos assim. Para quem trabalha certo, nesse né? segmento de imóveis, com certeza. Um caminho certo. Acho que não tem nem que discutir. Agora, quem trabalha com SketchUp ou com outras plataformas que geram ali ambientes, projetos de interiores, acho que tem que se preocupar com o que é adequado, o que é inadequado, se encaixa ou não. E tem uma outra questão que é importante. Por exemplo, o cliente vai questionar no momento de uma apresentação de projeto: mas não é a cor que eu queria exatamente na imagem, né? Olhando para a imagem. Lembra que a imagem é a referência dele. O importante é esse profissional se preparar. Por exemplo, então assim, da imagem você gostou? Do layout você aprova? Os puxadores, todo o contexto do projeto você aprovou? Eu gostei, é o que eu quero, não vou mudar, mas a cor não tá me convencendo. Aí tu explica, a cor tá aqui na tua mão. Tu gostou desse verde que tá na tua mão? Aqui tá legal, mas ali na imagem sempre vai ter essa. Sim. Então eu disse, não, então é essa cor aqui. E uma dica que eu dou é buscar referências de ambientes construídos naquela cor. Fotos, de fato, ambientes executados. Se você tem ambientes executados já, faça memorial disso, coloca imagens, fotos, vídeos, porque isso é definidor para tirar essa dúvida e não ficar nessa questão de será que vai ficar bonito ou não. Todo o material, ele muda conforme a luz do espaço, conforme isso é verdade, cara. A incidência da luz externa do ambiente. O verde pode ser mais verde, mais claro, mais escuro, mais cintilante, mais metálico, tudo dependendo do ambiente. Então, e a proporção também. Aí eu gostei
tamanho do espaço. verdinho mini na mão ali, numa amostra, aí vai fazer uma coisinha inteira verde. Eu ajudo aqui... Vai ficar uma toceira. Eu ajudo aqui os arquitetos credenciados ao ePlan na parte do onboarding do Promob. Então, eu que ensino o curso para eles, ensino a fazer desde a parte de projeto até a renderização. E todos mesmo, 100%, reclamam que dizem assim, tá, mas a cor aqui da tela tá diferente da cor da amostra, né? E aí eu falo, sim, mas é simples, é questão de fotografia. Você pode pegar essa mesma chapa e tirar foto em lugares diferentes, ela vai parecer mais escura, mais clara, mais isso, mais aquilo. Tem outro ponto, Diego, tem diferença de cor luz e cor pigmento. A cor luz é aquilo que é mostrado no monitor, no computador. Ela tem um alcance, um range de cor muito acima, muito superior às cores pigmento. Cores pigmento são as cores do mundo físico, muito real. Isso. Aquilo que é impresso, colocado no papel, na madeira, no metal. O designer sabe. Exatamente. E a gente enfrenta esse mesmo... Exato. A gente enfrenta esse mesmo problema no design para mostrar conceitos, mostrar marca, logo, enfim. Por isso que faz os mockup e imprime para cor real. Exato. Porque o alcance da impressão no material, ele nunca será o alcance da tela. Da resolução. A tela é uma luz que está sendo emitida até o olho. A cor pigmento é uma luz refletida. Então tem muita diferença. Então é a luz que está sendo emitida e será refletida. Pode ser a luz do sol, pode ser a luz fria de uma lâmpada. Então isso vai alterar muito. Então tem essa questão da diferença cor luz e cor pigmento para sensação que dá. Isso. Disparado profissionais que se destacam nesse segmento de ser assertivos e priorizar a velocidade das coisas, do processo de atendimento, das definições, principalmente definições de volumes, né? Se o cliente gostou daquele volume, daquele layout, eles são mais assertivos, eles teoricamente ganham mais dinheiro com a arquitetura, porque eles não se apegam de fato lá na imagem final, no render final. A gente sabe que a imagem vende, atrai novos seguidores no Instagram, atrai novos clientes também. Talvez seja estratégico então tu fazer boas imagens para postar no Instagram, mas dia a dia, no fight ali mesmo... Esse é o... Foca no que realmente, assim, ó, você pegar o cliente e ter uma meta, que nem o Johnny falou. A meta é iniciar esse cliente aqui, o processo de apresentação e definir o projeto, encerra tal data. E o render, aí eu venho pra... O render entra como uma joia, um presente. Legal, eu até ia perguntar se no final de tudo dá para criar um render do projeto final definido, o que vai ser instalado, enfim, aquilo que é executável. Porque aí sim você vai ter uma versão mais real, mais próxima do real. Mas eu queria entender assim, ó, será que a gente consegue dizer, pela experiência de vocês, sabendo de tudo que é necessário para apresentar um projeto e definir e aprovar, o quanto o render representa dessa fatia? E se ele é definidor de venda? A gente pode falar em opinião, né? O que a gente tem aqui como princípios e pela experiência que a gente tem. Eu vou falar, desde a época que trabalhei lá na loja como vendedor projetista, eu não era o melhor projetista da loja, mas sempre fui o mais eficiente, o mais rápido, o que sabia ouvir mais o seu cliente e automaticamente tinha um resultado maior. Então eu posso colocar com uma qualificação assim de uns 50%, digamos assim. Eu não vou fazer um projeto desleixado, sem dar devida atenção para o meu cliente, mas eu não vou focar 100% em cima daquilo, porque eu sei que a solução que tem por trás é muito mais importante. Uma coisa que eu trouxe assim, como eu vim da área do design, então eu sempre tive esse apego também pelo que é bonito ali, um bom render, mas eu sempre tive a verdadeira foco em proporção, alinhamento, que são os conceitos do design. Então, se não adianta, se aquilo for bonito, se está fora de proporção, se por exemplo, não é uma coisa que meio que não foi diminuída, sabe, de qualquer jeito, isso eu dou mais atenção. Layout, coisa que funciona, o que não funciona, porque a gente tem um problema sério, por exemplo, máquinas. Você precisa de uma máquina muito top, um computador muito top para tu renderizar rápido e tu para tu otimizar o teu tempo.
Então isso não faz sentido. Eu tenho um exemplo aqui recente que a gente criou uma experiência aqui na WePlan com o Render 360. Teoricamente é um render hoje mais rápido que a gente consegue fazer. Você mostra mais coisas com um render só. Tu tem que fazer várias vistas para se tornar mais interativo, beleza? Mas o cliente viu um valor muito maior porque ele conseguiu se enxergar dentro de casa. Ele teve uma experiência. Uma experiência. E ele conseguiu usar esse render pós-fechamento do negócio, pós-contrato assinado. Porque essa cliente consegue ir lá na obra dela e projetar no celular, olhar para a parede e se imaginar, girar, então vai ficar ali, vai ficar o fogão, aqui vai ficar... Talvez mais do que uma mega imagem renderizada, estática, com altíssima definição. E principalmente, Dionísio, com materiais que esse cliente não aplicou. Por exemplo, eu coloquei esse porcelanato aqui porque ele é lindo, porque ele é lançamento, mas o cliente, por exemplo, não teve grana para aplicar esse... E às vezes o cliente entra naquela coisa de aprovou porque achou bonito, tudo muito bonito, ele nem sabe o que... E aí ele vai para a realidade dele lá e não é a mesma. Às vezes é meio frustrante, assim. Então eu sempre aconselho você aliar projeto com realidade, com obra. Não fazer, por exemplo, se na frente da casa do cliente tem lá... vamos imaginar que está num centro da cidade. Tem movimento de carros, tem gente que projeta e coloca na frente da obra do cara... Na vista do render. Uma vista, por exemplo, de mar, uma vista de mato, sabe? Uma coisa assim de um vale. Sim. Ou ao contrário. E céu atrás, né? Nenhum terreno divisa, ele tá isolado, a cidade é só pra ele. Teve um exemplo assim de tanto ser genérico e não ser específico, você não ir na casa do cliente, que uma vez eu fui apresentar um projeto e como eu trabalhei muito tempo sendo consultor de vendas e alguém projetando por trás, né? Eu fazia essa ponte entre projeto. Eu apresentei um apartamento lá no 10º andar, acho que é isso. Não lembro exatamente o andar. E tinha uma palmeira na janela da sacada. No render? No render. Tinha uma palmeira, daí o cliente brincou, né? Eu penso no tamanho dessa palmeira, né? Tá incluso no orçamento, 15 mil reais uma palmeira gigante. 15 mil para nós começar a brincadeira. Mas então, isso tudo é uma questão de proporção e, novamente, tratar todo o projeto especial. Então, ir para a obra, conhecer o que o cliente está colocando... Isso é ganhar noção, cara. Tu ganha noção... Você só ganha noção visitando o mundo real. Exatamente. E não ficando atrás da tela. Trazendo para toda a tua experiência, assim, ó, que você pode fazer algo bonito pro cliente com coisas que ele tem. Coisas que são acessíveis, sabe? Esse é o desafio. Esse é um desafio. Por exemplo, colocar, de fato, alguma coisa lá que não é legal, um fundo de quintal que não tá legal. Tentar trazer um pouco mais pra realidade e não, de fato, ali ficar colocando coisa que não existe. Que é unir o útil ao agradável. Não adianta, estamos falando aqui, não adianta só ter uma imagem bonita e espetacular se aquilo aí não representa uma realidade. Eu sei que muita gente, na hora de fazer um projeto, enche de detalhes, coloca espelho até pelo teto da casa do cliente, de repente a imagem no render ficou legal, mas o cliente não quer aquilo. Então tu tá só desperdiçando o teu tempo, né? O que é legal de focar, Diego, e eu faço um paralelo muito importante com a apresentação, por exemplo, de uma identidade visual de uma empresa, uma logo, essa questão de não perder tempo com os detalhes. Não é só pela questão de perder o teu tempo, do profissional que está perdendo tempo. Muitas vezes ele podia estar atendendo mais clientes, ele podia estar estudando mais, ele podia estar fazendo outras coisas muito mais proveitosas do que focar nos detalhes da folha que está voando ou do vaso que está voando. Mas é o timing. Enquanto você está perdendo tempo com os detalhes do parafuso, da folha voando, o teu concorrente está apresentando e fechando venda. O teu cliente vai viajar e não vai mais poder voltar. Isso aí. Então, assim, quanto mais breve for, e essa etapa, acredito que tome muito tempo do profissional. Quanto por cento do tempo do profissional o render toma? Vocês conseguem metrificar isso? Sim, depende muito de cada software, né? Cada programa vai ter um tempo de renderização. Mas vamos falar sobre o ProMob, que é a ferramenta que a gente utiliza. Hoje tem 3 tipos de render lá. Um inicial, um intermediário e um mais avançado. Um mais avançado tu vai precisar de horas, talvez 1 ou 2 horas, dependendo por imagem. Um intermediário, uns 30, 40 minutos, e o rápido, 2 minutos, 1 minuto.
Então, é gritante, assim, a diferença. Eu sei que, eu volto a falar, quem é apegado à imagem, quem é o profissional que tá por trás... tem um outro detalhe também bem curioso. O pessoal, quando vai montar o projeto, ele fica indignado, não usa de novo esse quadro, porque tu bota esse quadro em todos os projetos. Já tô agoniado de ver esse quadro aqui na decoração. Ou a própria cor Ou a cor do móvel, eu já usei essa combinação antes do mobiliário. Só que o cliente que tá vendo o projeto, ele tá vendo pela primeira vez. Sim. Então você não precisa se preocupar com essa informação. Você usou esse quadro em todos os projetos. Cara, não fica perdendo tempo com isso. Muitas vezes ele te contratou por causa disso, né? Que tu usa tons de cinza, projetos com design mais industrial, e às vezes o cara te contratou por causa disso, por causa dessa esse estilo, característica de projeto, e aí bem no projeto dele tu resolve que tô enjoado de fazer diferente. Metal com cinza e madeira, vou fazer branco. Diferente, branco, sei lá. E aí foge das características. Então o posicionamento também interfere muito nesse resultado. E a demora para dar resposta para o cliente, né? Muitas vezes você demora para voltar a atender o teu cliente e dar uma visão daquilo que você pensou, porque você tem vergonha de apresentar um protótipo da tua ideia. Olha só, então, eu já passei por isso. Então, hoje, eu apresento um conceito do que será a marca. E eu pergunto, é esse o caminho? E aí, baseado nisso, eu digo, não, então a partir de agora eu posso finalizar e te entregar uma versão final. Isso aí. Mas eu não vou muito adiante, porque é essa perda de tempo mesmo. Eu tô gastando o tempo dele e eu vou ser aquele cara que vai ligar 2 semanas depois, porque a primeira semana eu não consegui. A segunda semana travou o computador, tive que trocar de computador. Aí eu ligo na terceira semana e ele já tá executando. Exatamente. E as etapas, a gente sabe, elas, de todo mundo que trabalha com projeto, acredito que faz isso. Um bom briefing, ter ali, por exemplo, o próximo passo seria um layout, e isso não envolve, em nenhum momento a gente falou em render aqui. Definição de layout, senta com o cliente, apresenta layout, define layout. Vai ter ilha na cozinha, não vai ter, se a cama vai ser nessa posição ou não. O pior erro, a gente já falou 1 milhão de vezes aqui, é quem conversa com o cliente uma vez e inicia a fazer projeto doidado, sem medir, sem saber se de fato isso vai funcionar ou não, se é o que o cliente quer. Então vamos lá, definir o layout, aí tu vai para alteração, tu apresenta para o cliente, vai ter alteração de layout. Volta para o layout de novo, nenhum render entra aí. Apresentou para o cliente o layout atualizado. Ok, agora você vai para o 3D. Faz o 3D, vamos falar sobre os as etapas de render do ProMob, Diego. Depende do tempo também, de quanto isso. Vamos pensar num atendimento ágil. Vamos fazer render inicial para a primeira apresentação. Então beleza, ok. Agora você vai ter alterações e vai afinar o projeto. Segunda apresentação de projeto com o render, vai para o render intermediário, e aí você faz um render final para o cliente ficar com uma joia do espaço dele. Então, para mim, na minha cabeça, essa é uma etapa assertiva, mais rápida, mais efetiva, com maiores resultados. Vai ganhar mais dinheiro fazendo isso, vai ganhar mais tempo, né? Vai economizar tempo. É isso aí. Eu costumo fazer uma analogia com o próprio mercado. Eu acho que isso é uma coisa que faz parte do ser humano. Causar boas impressões, colocar algo que é o top da performance, o top do lindo, do belo, enfim, do estético, colocar no máximo do máximo, né, arregaçar a barrinha da qualidade do render lá. Tipo, eu não aceito render básico. O que é isso? Eu tenho que ser um render avançado. Então, assim, é muito preciosismo. E eu falo isso na questão da indústria, porque é o típico caso, assim, vamos falar de um modelo de carro que sai todo ano um design novo, mas a mecânica continua uma bosta. Então, o que adianta eu colocar essa casca linda, bela, e que muita gente trabalhou em cima de uma engenharia péssima e ruim? Então, não vai ser um produto que vai se sustentar por muito tempo. E você está entregando casca, você está entregando perfumaria, você está entregando o que é visto por fora, não está entregando solução de problema.
O propósito do arquiteto é esse, é encontrar um meio termo ali entre a estética e a funcionalidade. Então, é bom não esquecer desse princípio. É bom mesmo, porque às vezes o profissional acaba entrando tanto no automático dessa loucura de buscar uma imagem que seja perfeita e tal, para ficar visível, para ganhar like lá no Instagram. Só que, cara, like não enche barriga, né? Nem o bolso. Nem o bolso. Dependendo se a sua profissão for essa. Se for só fazer render. Só fazer render, tem gente que vive disso, então é outro cargo. Mas a gente tá conversando aqui pensando no quem, né? No projetista da loja, é naquela pessoa que é designer, trabalha dentro de uma loja e tal. E às vezes ela perde o time do cliente para prorrogar uma apresentação porque não deu tempo de fazer render. Mas como assim, cara? Se tu pedir um time ali, tu já tem que jogar, eu preciso de uma semana entre criar o projeto e fazer um render inicial para apresentação. Ponto. Chega no dia da apresentação, apresente. Nunca remarque por não ter um material. Isso é frustrante pro teu cliente. E uma dor latente dos clientes que contrataram ou querem contratar profissionais da arquitetura é porque é muito demorado. E muitos clientes não contratam, vão direto em lojas, ou vamos pensar agora dando uma dica para esses profissionais que trabalham com projeto. Sejam mais rápidos, definam mais. O que eu não abro mão, por exemplo, é fazer detalhes que fazem a diferença. Se o cliente tem um gesso com um detalhe diferente, um rebaixo, uma sanca, um cortineiro, isso eu concordo em estar tudo dentro do projeto. Isso, representa. Se a janela dele é com a moldura lá preta ou é branca, isso representa no projeto também, sabe? Isso eu não concordo, por exemplo, de pegar e colocar coisas que o cliente, novamente, né? Coisas que o cliente não tem nem acesso ou não vai ter na casa dele. Isso eu não concordo. Mas o que tem vai ter que estar no projeto. E, novamente, eu não estou falando em melhor render, melhor qualidade de render. Estou falando em projeto bem desenhado, bem estruturado, que tem a cara do cliente, a cara do espaço dele. Isso faz muito mais diferença do que, de fato, eu ter lá um brilho de imagem com o porcelanato dele lá refletindo as cadeiras, ou, enfim, a rosa lá tá com o detalhe, né, uma decoração. Faz mais sentido que esse novo projeto converse com o ambiente que já existe, ou combine, e não fique totalmente desalinhado ou fora de contexto ou em outra realidade, do tipo assim, tava na sala, entrei pra cozinha, nossa, uau, entrei num outro ambiente aqui, é outra casa. É outro planeta. É outro planeta, perfeito. Então, acho que é um ponto interessante fazer. É mais interessante despender tempo e recurso e conhecimento e inteligência para fazer as coisas que o cliente já tem combinarem com aquilo que vai vir novo. Com certeza. Do que, no caso, quando for uma ampliação ou fazer um cômodo e tal, do que necessariamente tentar criar um mundo paralelo para ele. Que aí vai consumir o teu tempo e o dele e nunca vai ser alcançado por ninguém, né? Eu só concordo, Johnny, em fazer algo, por exemplo, que é desafiador e que você quer provar para o cliente que é uma solução melhor, quando de fato assim você tem certeza que quando você apresentar para ele vai ser definidor. Então assim, quer dizer que ele não quer quebrar essa parede para ampliar, fazer uma união entre cozinha e sala. Eu vou fazer um projeto com a parede dele e eu quero fazer alguma coisa que mostre que sem essa parede vai ficar melhor. Então essa segunda opção, quando ela é assertiva, mas isso é muito do profissional, você pegar e puxar isso para si e apresentar algo diferente, um pouquinho fora da realidade do cliente hoje, mas que é definidor para ele comprar aquilo, que é você que vai fazer diferente, é mais do que ele pediu. Então isso eu concordo. Agora, no que a gente já falou aí, que é fora da realidade, com certeza é tiro no pé. Beleza, galera. Eu lembrei de uma coisa que é bem interessante e se conecta diretamente com o tema que a gente está colocando aqui. Deixar uma dica para a galera pesquisar, que é pesquisar a escola Bauhaus de design alemão, que ela se baseia muito na questão de forma seguir a função. Ou seja,
eu só vou criar as linhas, as delimitações do design baseado numa função prévia que isso tem. Então, por exemplo, vou fazer uma cadeira, o design da cadeira vai ser definido pela função dela. Vai ser uma cadeira de descansar, então o design vai seguir isso. Vai ser uma cadeira para se encostar, para trabalho, o design vai seguir isso. Então, sempre que tiver esse tipo de pensamento, esse tipo de escola, você vai estar bem servido, porque você vai primeiro pensar na engenharia, na função, e por último vem o design para coroar todo esse projeto, no caso, toda essa solução. Que né? é a usabilidade. Exato. A questão do molde, o que molda mais para o ser humano, né? Existe o universal e existe o específico para cada um. Mas, de maneira geral, essa discussão de hoje, esse assunto de hoje, é para a gente colocar aquela pulga atrás da orelha, colocar realmente, você pensar se de fato é a melhor estratégia eu fazer aquele render perfeito para a primeira, segunda apresentação, ver se de fato não está investindo um tempo precioso e desnecessário nesse momento. Então, acho que mais ou menos essa é a ideia de hoje. É isso aí. Isso aí, galera. E se você está interessado em se aprofundar mais nesse conteúdo, a gente já produziu aí mais de 60 episódios e com a sugestão, né? A sugestão dos nossos ouvintes, a gente resolveu se aprofundar mais num conteúdo de vendas mais focado. Então, a gente tem na sequência aí um canal para se inscrever num curso, 2 aulas gratuitas focadas em venda para esse setor, focadas nesse nicho, e tudo isso faz parte de vendas, né? A apresentação, o episódio anterior também a gente falou sobre essa etapa de como montar e conduzir uma apresentação. Então, Diego, fala mais o que a gente está preparando aí para a galera que está ouvindo. Então, pessoal, um propósito da WePlan desde o nascimento dela foi levar o conhecimento a todos. O mercado de móveis planejados é um mercado muito fechado. É difícil de você encontrar conhecimento relacionado ao setor hoje aí pela internet. Então, a gente tem uma linguagem bem simples, sem papas na língua. A gente traz aqui para o podcast as informações do nosso dia a dia, a gente divide o nosso conhecimento e a gente pensou em criar um momento para ficar mais interativo. Então, a gente vai estar fazendo 2 aulas online, onde a gente vai estar passando o nosso conhecimento e também absorvendo aí o conhecimento do pessoal para realmente cumprir com esse nosso propósito, que é cada vez mais educar esse mercado. Maravilha, galera. E não vamos esquecer então de deixar o comentário e curtir esse episódio. Para você que está nos ouvindo apenas em áudio, também temos o canal no YouTube, então segue a gente lá, WePlan, e nas redes sociais @WePlanMob. É isso, galera. É isso aí. Obrigado aí pelo tempo. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Até mais.